Aí, pessoal, você já ouviu falar sobre a vesícula biliar, não é? A vesícula biliar, gente, é um pequeno órgão que fica localizado embaixo do fígado, tá certo? E qual seria a função da vesícula biliar? A função da vesícula biliar é enviar bile para a região do duodeno para poder emulsificar os ácidos, os alimentos que vêm ácido do estômago que passa pelo duodeno, tá certo? Então veja bem, para você entender esse negócio, veja bem, o nosso estômago ele produz lá o ácido clorídrico, não é? Que é aquele ácido que vai digerir os alimentos, tá certo? Então, dentro do nosso estômago, a gente tem células caliciformes e tem as células absortivas dentro das camadas de tecido do nosso estômago, tá certo? Quando é produzido esse ácido, quando a gente se alimenta, é produzido esse ácido para poder digerir aquela alimentação ao menor tamanho possível para que o organismo consiga absorver os nutrientes, não é? Os carboidratos, os aminoácidos, tudo são absorvidos também lá, também no nosso estômago, através dessas células. Mas veja bem, quando esse alimento ele desce muito ácido do estômago e passa pelo final do estômago, que a gente chama de duodeno, lá no início do jejum, esse alimento ele passa muito ácido por essa região chamada duodeno. Então, para que esse alimento não siga pelo jejum e depois chegue ao intestino grosso muito ácido demais, o fígado ele tem uma informação que ele diz lá que precisa enviar essa bile, não é? Que é uma substância antiácida, vamos dizer assim, que quando o fígado através da vesícula biliar, envia esse emulsificador de ácido lá para a região do duodeno, quando esse alimento é emulsificado, vamos dizer assim, ele já está triturado, já está naquela situação do organismo absorver os nutrientes, então a bile envia através de um canal, não é, que vai do fígado lá da bile até o duodeno, e esse alimento que está muito ácido lá no duodeno, que vai passar por lá pelo duodeno, ele está muito ácido, a vesícula consegue emulsificar através desse sistema, emulsificar aquele alimento que está muito ácido, para poder o alimento continuar seguindo o seu percurso pelo jejum e o organismo consiga absorver aqueles nutrientes. Mas veja bem, por que é que o ácido clorídrico ele não consome as paredes do nosso estômago? O ácido clorídrico, que é produzido no momento que a gente está se alimentando para digerir a alimentação, o ácido não consegue corroer as paredes, vamos dizer assim, do nosso estômago, porque as células caliciformes, elas são células que liberam muco dentro do estômago da gente, ela libera uma mucosidade, vamos dizer assim, ela libera uma mucosidade para que esse muco ele consiga produzir uma proteção nas paredes do estômago, tá certo? Por isso que os cílios do nosso estômago, que são as camadas de tecido lá do nosso estômago, não são danificadas por conta desse muco através dessas células caliciformes, tá certo? Que elas liberam esse muco. Então, quando há uma digestão do alimento, não é? As células absortivas, elas já começam a absorver o nutriente dali a partir do momento que houve aquela, né? Que houve aquela digestão do alimento, as células absortivas já começam a absorver esse alimento dali, tá certo? E depois segue o percurso todo do nosso sistema digestivo. Então, a vesícula biliar, a importância da vesícula biliar, essa dica aí também para quem trabalha e para quem é paciente, para entender a importância da vesícula biliar do nosso organismo. Então, quando o fígado falha, a vesícula lá biliar falha, é porque está havendo algum problema e esse ácido do alimento ele não está sendo controlado. E
isso é um risco muito grande porque pode causar, né, um dano dentro do jejum, pode causar acidez muito alta do alimento, pode causar um dano dentro do jejum, pode causar um dano no intestino grosso e assim por diante, seguindo o sistema digestivo, também no nosso organismo, no duodeno. Pode também danificar o duodeno porque o alimento chegando muito ácido sempre naquela região do duodeno e não tem como acalmar, vamos dizer assim, o ácido através da bile, da vesícula biliar, não tem como acalmar esse ácido que sai do nosso estômago. Então isso aí pode causar um dano ao duodeno e posteriormente ao jejum e depois do jejum o intestino grosso. Então, flebotomia geral dando essa dica para você aí, vesícula biliar, siga aí para você saber como é que segue no nosso organismo, tá certo? Então valeu aí!